a minha eterna busca. Tudo que falo da doutrina, busco sempre no meu esclarecer, transmitir o entendimento, o conhecimento, e que as coisas que falo que façam sentido para vocês que estão aí. Essa leitura, que na realidade esse material foi extraído de um curso para instrutores de cintura em 1984, e eu pedi a permissão ao Pai João de Enoque para fazer só essa alteraçãozinha aqui, para a gente que pudesse ter essa liberdade maior, aonde a apresentação, mas esse curso, né, segue uma contagem na sua organização natural, em 7 aulas. Aí aqui eu coloquei encontro, porque esse curso ele é muito extenso, né, do mestre Bálsamo, e eu tive que dividir em módulo para que pudesse a gente ter um tempo confortável para se expressar, né, trazer esclarecimento e ter tempo para poder fazer pontuações. Pois bem, continuando. Essa contagem vem de Pai João de Enoque, o executivo espiritual desta corrente. Então, o Trino Jarvão aqui estava se remetendo à centúria. Todo o material da centúria, as 7 aulas de centúria, né, uma contagem que veio de Pai João de Enoque, passada para o Trino Araquém, né, através da Tia Ney. Continua o Trino Jarvão. Existe todo um conjunto de assuntos distribuído em roteiros que foram programados por ele. Ele quem? Pai João de Enoque. Orientando Tia Neiva, e a Tia Neiva, por sua vez, orientando o Trino. Na época, o Trino Maraquém. É uma contagem de assuntos que precisam ser adequadas. É preciso que desenvolvam em seus próprios princípios, em seu próprio íntimo, em seu próprio coração, na sua própria mente, essas informações. E esse desenvolvimento, né, de princípios, né, no íntimo, no coração, na mente, ele é desenvolvido pelo seu entusiasmo, pela sua vibração. Então, independente de que foi lá na minha época, independente de que foi antes de mim os que chegaram, mas que partiu lá de Pai João de Enoque, para Tia Neiva para o Araquém, do Araquém, né, para os membros que compõem a doutrina, e está aí até hoje. Está aí até hoje. Ah, houve alteração no roteiro, não importa. Não há importância. Por quê? Porque quando vai um grupo de uma determinada geração de espíritos já encarnados, como nós outros, que chegaram depois da gente aí, e nas gerações recentes que estão aí, que ao se entusiasmar para chegar ao anfiteatro da centúria, e ele se entusiasmar nesse período, ele vai receber a centúria. Não tem como se dizer que ele não recebe. Recebe sim. Seja lá do primeiro degrau do emplacamento, do segundo degrau do emplacamento, do primeiro degrau, que é a iniciação, do segundo degrau iniciático, que é a elevação de espada, o terceiro,
a centúria. E do sétimo para frente, mestre Wilson, que é os cursos de sétimo raio. O curso de sétimo raio, eu vejo que ele é um complemento da centúria. O que ele acrescenta, porque ele não acrescenta a tom de força, ele acrescenta aprimoramento do conhecimento do médico na doutrina. Uma vez aprimorando, abrindo mais o leque desse conhecimento desse médio, outorga a esse médio mais responsabilidades. Ah, mas o radar. O radar foi criado, sim, pelo Trino Araquém, a pedido dele, junto a Tia Neiva, tal, né, para que se criasse um entusiasmo também. E a única diferença é que desse médio de lá, que vai fazer o curso de sétimo, que já saiu da centúria, que ele vai pegar um leque de esclarecimento maior. Esclarecimento esse que eu abro aqui uma pontuação para a falha que houve. Esse esclarecimento ele ficou parado no tempo e no espaço. Porque caberia ao doutrinador, na pessoa do Araquém e posterior aos responsáveis, ampliar essa linha de esclarecimento, porque as próprias informações que estão lá, elas praticamente são as mesmas do curso de Centúria, com uma ou outra mais aprofundada. Mas se fizer um estudo mais profundo, vai trazer à tona muita coisa importante. Mas vamos deixar para lá, porque, né, nós estamos aqui em outra linha de esclarecimento. Continua o Trino Jaruan. É fundamental que, se quiser transmitir esclarecimento doutrinário, que saiba. Mas saber nunca para impor um conhecimento sobre ninguém. Porque em nossa doutrina, em nenhuma hipótese é possível impor, tem que ser pela conquista. E isso foi em 1984, o Bálsamo, já aqui ele estava nos remetendo, eu acho que ele viajou no tempo e no espaço, porque já vai fazer quase 40 anos na morte da tia Neiva, 4 décadas, e Bálsamo já faz um tempo que já morreu, e em 1984, esse jovem doutrinador já falava do comportamento que nós não podíamos ter. Ele estava falando porque já se percebia isso, que haveria aquele grupo isolado que se achava sabedor mais das coisas e que poderia usufruir desse conhecimento para poder escravizar aquele outro que estava a caminho do saber. Às vezes até humilhando. Isso não é bom, né? Não é bom para ninguém. É isso? Mas só uma pontuação que eu estou fazendo. Continua o Trino Jaramá. É interessante quando se está repleto de verdade, de verdades, e chega e encontra um ambiente onde está prevalecendo uma série de ilusões, de deformações, de transgressões a princípios doutrinários, e você, com toda a verdade nas mãos, percebe que não pode adequar, tem que se calar. Então, por exemplo, mestre Wilson, eu falo com vocês aqui, jamais eu vou chegar no tempo, jamais. E falo do Templo Mãe, eu posso falar do Templo Mãe. Eu sou de lá. Eu sou lá do Templo Mãe. Aí eu posso falar, mas vocês me perdoem, eu digo eu posso falar porque eu sou de lá. E vou lhe dizer mais para vocês.
Me bate uma tristeza no coração porque eu não me vejo voltando mais para o templo-mãe. Porque eu não me encaixo mais dentro, o mestre Wilson não se encaixa dentro mais da realidade doutrinária que está no templo-mãe, ela não serve para mim. Por exemplo, dentro de uma manipulação de força, eu posso até ir, mas fica inclusive difícil para eu ir, e se eu tiver que ir, por exemplo, eu não vou participar, não vou levar a minha capa, eu sou um comandante. Um comandante tem que andar com, né, com suas armas. Eu não posso ir. Lá no Templo Mãe, quantas vezes eu não levava, às vezes, a capa para dentro do templo, e às vezes na mesa evangélica, quando a linha de comando quebrada, eu vou ficar dentro de um parâmetro de energia nativa neutra. O que é isso? Isso é tão profundo que leva, nos tira um tempo para se falar, para se explicar o que é energia nativa neutra, para que vocês possam entender o que é isso. Porque nós produzimos essa energia. Nós produzimos. Ela não é negativa e nem é positiva, ela é neutra. É tanto que ela tem, né? Proteção de Deus é o nome dessa aí, entendeu? Então, o que acontece? Essa energia nativa neutra, se eu tiver em paz comigo mesmo, quando eu saio da linha direta, eu caio nela. Mas se eu tiver com meu coração cheio de conveniência, de julgamento, de sensualidade, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Porque aí eu caio na linha do padrão de semelhança, do padrão vibracional de semelhança. Então, para que eu possa, dentro de um parâmetro de energia nativa neutra, realmente produzir uma energia neutra vital que possa trazer cura, eu tenho que estar com o meu padrão muito alto. Começa a estar truncando o microfone do senhor. Eu não Sidônia? sei o que foi que aconteceu, mas as últimas frases a gente não ouviu. É. Quando a gente está dentro de um padrão de energia nativa neutra, quando você está com coração positivo, com sua mente, né, numa vertente realmente ligada à espiritualidade, você faz coisa boa. Mas quando você está, seja na sua vida normal, seja dentro do tempo se torna mais delicado ainda, porque você vai estar, né, dentro de uma condição mais diferenciada, como médio, ali dentro da lei do auxílio. Então, se você chega dentro de um tempo onde a linha de comando está quebrada, você fica à mercê de você mesmo. Você fica à mercê de você fazer a sua parte. E nem sempre você vai fazer a sua parte. Você de cara vai chegar lá, vai ver que vai perceber. Se você não perceber, você vai sentir que tem alguma coisa errada, seja na emissão, no comando, ou algum médio que, um comandante que ele se estende demais de um jeito, tal, às vezes não é do seu jeito, você não gosta, e o seu coração, às vezes, não está naquele, não dá condição para que você, ou você não se dá condição para que você esteja bem, e, e aquele comandante fale o que ele quiser falar, mas você está aqui encontrando com Deus para... A gente nunca vai realmente estar dentro desse nível, nunca. É raro. E é engraçado, eu digo nunca e minto, porque você só entra dentro dessa busca de encontrar com o céu quando você está muito pesado. Quando você está muito pesado mesmo, que você já parado, o treinador, você vai para o templo e você vai ali, ó,
E uma fração muito grande de médium tem essa situação, passa por esse momento. Quando você está muito pesado, vai para aquela mesa, não quer nem saber. Quer saber se o comandante vai falar farinha, vai vender feijão, você vai lá e não quer nem saber. Aí você se compenetrou, você sai dali bem. Você sai bem dali, porque você foi tão preocupado em tirar aquilo de você que você dá um salto. E é tão simples, você não postou as mãos, não botou o joelho no chão, você simplesmente quis. Eu quero tirar isso de mim, esse peso. E vai lá, você vai focado nisso, é foco, né? E você, de repente, sai bem. Então, você estava tão concentrado nesse nível, e são momentos poucos, poucos momentos, né? Então, continuando aqui. Aí o trino Jaruan, olha só, é interessante quando se está repleto de verdade, porque, né, o instrutor de Centúria, ele, né, ele acha que, ele imagina, diz, não, eu sou instrutor de Centúria, então eu sei. Aí chega e encontra um ambiente onde está prevalecendo uma série de ilusões, de deformações, de transgressões a princípio doutrinário. Aí esse instrutor de Centúria, com toda a verdade nas mãos, percebe que não pode adequar. Se ele for inteligente, ele percebe que não pode adequar. Se ele não for, ele rasga o verbo. Aí ele não pode. Ele tem que calar. Ele tem que calar. Se ele for realmente sensato, esse instrutor de Centúria, ele tem que calar. Agora, só que é o seguinte, ele também não pode omitir. Olha que interessante. Ele não pode se omitir, mas também não pode falar. É complicado isso, né? Eu chego num ambiente, num tempo, que a coisa está fervendo, tal, então esse instrutor, ele, né, vê as coisas erradas, ele não pode ser, olha, que tal. Não, não pode. Ele tem que calar. Ele não pode se omitir também, mas também não pode falar. Então, ele tem que buscar na espiritualidade e buscar no esclarecimento que ele tem, o bagagem de instrutor de Centúria, trazer as informações adequadas àquele momento para que ele possa abrir aquelas mentes, aqueles corações. Se eles vão abrir ou não, mas a obrigação dele é falar com classe. Como dizia a tia Neiva, até para xingar você tem que ter classe. Continua o Trino Jaruan. Aí vem, tem que falar com classe. Mas aí terá que descobrir como falar. E o que é interessante, isso não é só dentro de uma aula de Centúria, como corpo mediúnico, não. Quando ninfa, o mestre e a ninfa, né, instrutor universal, na vida, no seu cotidiano, em casa, no trabalho, tá? Na sua vida, tem que falar, mas terá que descobrir como falar. Mas se for necessário realmente calar, sabendo que vai dividir se falar. No caso, não tem externo, que tem alguém, um mestre interessado em subir a cadeira do presidente e tal, tem aquele grupo dele e tal, aí chega o instrutor de cintura e tal, aí tem, né? Sabendo que vai dividir, aí você já está quase dividido. Aí vai acender o pavio? Para aí, né? Vamos ver o que é que vai dar. Então, é preciso realmente calar. Então, esse instrutor é preciso realmente calar. É muito mais preferível o preço da omissão, é muito mais preferível o preço da omissão. Para esse instrutor, né? Ficar calado. Opa, nem relatar exemplos. Continua com o roteiro da aula de Centúria.
Não importa a sua dor no coração, mas consciente de que seu silêncio é por respeito, é por amor, é por compreensão. Teremos que desenvolver o gabarito de esperar a nossa hora. Esse gabarito, quando o Trino Jarvan coloca, gabarito tem um conceito. Em outros momentos vocês vão saber, né, que eu coloco o conceito. Aqui eu não coloquei. Aí não está na minha memória agora, mas mais na frente, quando aparecer, eu vou remeter aqui o que eu estou falando. Então, quando ele fala, temos que desenvolver o gabarito de esperar a nossa hora. Porque uma verdade no momento ou num ambiente despreparado soa de uma maneira muito mais dolorosa, muito mais difícil, mais agressiva do que qualquer silêncio. Entenderam? Isso não é só para instrutor de centúria, para os aspirantes da centúria, não, isso é na nossa vida. Eu tenho passado esse momento agora aqui, na minha casa, com o filho, com a minha mulher, com componentes. Eu estou aprendendo isso a duras penas, porque eu sempre disse, né? E quem me conhece sabe que eu não tinha papa na língua. Agora eu tenho que ter papa na língua. E eu estou aprendendo a ficar calado de uma forma, e é ruim ficar calado porque dá uma tristeza muito grande. É como se você tivesse só, sozinho no planeta, porque você não tem para quem falar. Não é bom. Mas nós temos que desenvolver isso. Então é preciso, antes de saber também como dizer, saber como informar, saber como esclarecer. E o que é interessante, que todo o conjunto de material que foi mandado pela espiritualidade através dos mentores Patia Neiva e posteriormente através do Trino Tomushi, das cartas do Pai Seta Branca, então, de todo esse acervo que ficou, né, da nossa mãe para nós junto a essa doutrina. Tem o modelo da forma que você pode achar resposta para qualquer conflito na vida. E se esse instrutor for inteligente, ele pode remeter, de repente, a uma coisa que é, às vezes, falado lá no emplacamento, seja no manual, ou no acervo de instruções práticas, ou nas cartas que o pai João mandou colocar para esses níveis de desenvolvimento. Por isso que tem que se estudar muito, porque de repente você pode lembrar em carta tal, se fala assim, tal, aí vai direto naquela ferida e explica tudo abertamente, de uma forma evangélico-iniciático. Salve Deus. Daí então, o fato dos senhores não terem, os senhores que ele fala aqui, o Trino Jarumã, são os candidatos a instrutores de centúria na época, em 1995, não terem, daí então, o fato dos senhores não terem o menor direito de estacionarem dentro das informações que foram adaptadas. Olha só o que esse jovem doutrinador fala aqui nessa pontuação. Daí o fato dos senhores não terem o menor direito de estacionarem dentro das informações que foram adaptadas.
quando ele fala não tem o menor direito de estacionar, a maioria dos instrutores de centúria, além da despreparação, né, por não ter o interesse, só procurar a posição e não ter o interesse de estudar, porque uma vez estudando a doutrina, ele vai ter acesso a essas informações para resolver qualquer problema dentro do sentido do evangélico iniciático, trazendo um exemplo, seja lá do fascículo de instruções práticas, de uma carta do Pai Seta Branca, como eu falei agora há pouco. Aí, prefere estacionar dentro do egocentrismo. Ou fica falando pelos cotovelos, ou fala coisa com coisa, né? Ou dá nome aos bois, que é absurdamente muito perigoso, né? Então, tá aí, o Trino Jaruan relata daí, então, o fato dos senhores não terem o menor direito de estacionar dentro das informações que foram adaptadas. Principalmente porque são informações que não têm começo, tanto quanto não tem fim. Não tem. Se nós formos buscar lá no fascículo 1 de instruções práticas, esclarecimento que está voltado para o patamar do desenvolvimento do empracamento, exemplo da história de Manuel Trucado, às vezes da noivinha desencarnada, que está junto, que tudo uma coisa vai levando a outra. Aí chega na elevação de espada, pega lá os reajustes, as energias kármicas, o ciclo da vida, o que é o Vale do Amanhecer em toda a sua estrutura, a ideia de Deus, a ideia de Cristo, sabe, que vai se aprofundando. São coisas que estão, esclarecimentos que estão interligados, ele não tem fim. Uma coisa vai remetendo a outra. Quantas vezes eu vou ler o material da tia Neiva, deixado por ela, pela espiritualidade, sempre eu vou estar achando alguma coisa. Não tem começo e não tem fim. Não tem começo e não tem fim. Nos termos dessa doutrina, não há começo, não há fim. Nos esclarecimentos, tá? Nos termos dos esclarecimentos da doutrina, não tem começo e não tem fim. Existem pontos de partida e uma eternidade. Os esclarecimentos trazidos para essa doutrina, ele tem um ponto de partida e uma eternidade. Ele estimula o seu sentido a uma eternidade. Pontos de partida e uma eternidade. Observemos o roteiro do primeiro encontro da leitura significativa evangélica iniciática. Primeiro item, o que é a doutrina do amanhecer? Segundo item, médium, mediunidade e mediunismo. Mediunização. Terceiro item, individualidade e personalidade. Quarto item, filosofia cristã e sistema crístico. Aí, isso está lá, ele falando, mestre Jaruman, o que eu terminei de falar para vocês aí. Tá? Observemos o roteiro do primeiro encontro, né, tal. Isso, quando eu falo de leitura significativa já iniciada, tá? Dessa curso para instrutores de centúria, tal. Então, por isso que eu coloquei aqui, leitura evangélica iniciada, tá bom? Aí ele fala, primeiro item, que é a doutrina do amanhecer.
Isso aqui está tudo aí na sequência do que o Trino Jarumã foi falando. Aí aqui ele fala, eu lembro, seu Mário sempre resumia com essa expressão. A doutrina do amanhecer é uma doutrina universal com base no sistema crístico. Isso era o seu Mário, ok? O Trino Tubuchi. Já o mestre Nestor, o Trino Araquém, já preferia um outro estilo de palavra, de expressão, que mais sempre se resumia nisso, no sistema crístico. Muito bem colocado. Então, o Nestor fala o Trino Jaruan, que ele lembra que o seu Mário, né, com essa expressão, a doutrina do amanhecer é uma doutrina universal com base no sistema crístico. E o Nestor já preferia um outro estilo de palavra de expressão, mas sempre resumia nisso muito bem colocado. Aí vamos ver. Doutrina do amanhecer, que hoje sabemos, é a mesma doutrina de Jesus, com a diferença que ela é atualizada à linguagem para o entendimento do ciclo do homem atual. Mas o princípio da doutrina do amanhecer estão contidos no resumo que contempla as principais ideias da mesma doutrina de Jesus, que é a humildade, tolerância e amor. Mas hoje, nós já não podemos somente nos fixar e dizer amor, humildade e tolerância. Nós já precisamos ter, inclusive, uma ordem para transmitir. Já temos que esclarecer o que é humildade de tratamento. Já precisamos completar que esta tolerância é de compreensão. E nós precisamos dar sentido às mentes que exigem isso. Nós precisamos estar coerentes com essas exigências. A sede, a fome de saber, e nós percebemos o quanto o tempo está curto. A cada dia que passa, está prevalecendo a insegurança das vidas. É curioso que nós estamos com gente demais se afogando com os problemas, sendo que a nossa condição é o inverso. E a nossa condição é tão inverso que tem gente que, inclusive, está se perdendo na condição inversa. Aí termina ficando como os demais, tá? Se afogando com os problemas. Nós somos um grupo preparado não para recuar de problemas. Vou ler de novo isso aqui para que fique bem claro para vocês que estão aqui, tá? É curioso que nós estamos com gente demais se afogando com os problemas. Sendo que a nossa condição é o inverso. E essa condição que é o inverso, ela se tornou justamente o inverso desses que têm problema, porque quando você se propôs a vir para essa doutrina e foi conquistando emplacamento, a iniciação, a elevação, chegou a centurião, você já chegou, você já conquistou. Mas quando você se permite a ficar se afogando nos problemas, você fica tanto quanto os demais e ainda em desvantagem, porque você conquistou algo, aprimorou o seu aparelho, e aí você vai potencializar, vai somar e potencializar as coisas que você está se afogando como problema.
Quer dizer, você está pegando a sua própria energia, pelo cume dessa espada apontada no meu peito, é a demonstração viva de que eu, né, posso ferir com uma coisa assim, não é isso? Então, é preciso a gente estar de olho aberto, nesse sentido aqui. Continuando, o curioso, volto a repetir, que nós estamos com gente demais se afogando nos problemas, sendo que a nossa condição é o inverso. Nós somos um grupo preparado para não recuar de problemas. E quando somos preparados, nós já somos preparados no plano espiritual. Quando você chega aqui, que você já está conquistando, você já está conquistando aquilo que você planejou. E por natureza própria, você vai de encontro ao problema. Então, não justifica, tanto que tem um ditado que diz assim, é inadmissível ao iniciado de nosso Senhor Jesus Cristo dizer que cometeu desatino levado por correntes negativas. Acredito eu que é pautado justamente dentro dessa condição que eu estou falando para vocês. Então, não somos preparados para recuar. Somos preparados, sim. Geneticamente, espiritualmente, nós somos para cair para cima e lá resolver o problema. Aí tem um outro ditado que diz assim, na viagem da vida só tem o motorista e o cobrador, né? O resto tudo é paciente, ou tudo é passageiro. Pois é. Então vamos nessa, vamos lá. Para nós nos ocultar de problema. Então vou ler novamente a frase que é para ter um entendimento mais coerente. É curioso que nós estamos com gente demais se afogando com os problemas, sendo que a nossa condição é o inverso. Nós somos um grupo preparado para não recuar de problema, para nos ocultar de problema. Nós não se oculta de problema, não se esconde atrás da cortina. Aí é que o bicho pega, que nós não fazemos isso mesmo. Para nos afastar de problema, nós também não se afasta de problema, ou nos proteger de problema, como faz demais. Pelo contrário, nós não temos esse negócio de se proteger de problema, não. É ilusão o Jaguar pensar que ele... Até porque, por característica própria, a própria emanação que sai dele, da, da, vibra, da vibração dele, já dá um vestígio de proteção para ele. Né? Aí nós somos um grupo que se desenvolve para a superação dos nossos próprios problemas. Olha que interessante. Nós somos um grupo que se desenvolve para a superação de nossos próprios problemas. E para auxiliar o próximo, a superação também de seus problemas. Em resumo, somos o único grupo na Terra que se prepara para marchar de encontro aos problemas. Show de bola isso, né? Para manipular os problemas, para superar os problemas. Nós somos a última esperança. A Seta Branca afirmou, foi muito claro já no período da elevação. A da espada que ergue é mais uma esperança para deter a ira dos cavaleiros. Salve Deus. Bem, por hoje nós